Amém, glória a Deus. Então, qual a ideia da mensagem? Primeiro, há irmãos que não são batizados com o Espírito Santo e pensam que são. E há irmãos que são batizados com o Espírito Santo e pensam que não são. Nós temos uma crise nesse tema, gente. Primeiro, há um grupo de irmãos pregadores que pregam que você é batizado com o Espírito Santo porque você já tem Jesus. Você já ouviu isso? Eu tenho Jesus, então automaticamente eu sou batizado com o Espírito Santo. Quem já ouviu isso? Que o fato de você ter Jesus lhe dá garantias de você ter o Espírito Santo. Isso é uma questão interessante, porque tem muita gente que realmente acredita que o fato dele ter Jesus, Jesus lhe deu automaticamente o Espírito Santo. Diga amém. Mas isso não é verdade. Primeiro ponto, e nós vamos lidar com isso hoje: o Espírito Santo não é dado de forma automática para quem tem Jesus. Te explico a gravidade disso. Quando você pensa que já é batizado com o Espírito Santo, porque recebeu Jesus, e aí Jesus lhe batizou automaticamente com o Espírito Santo, você não vai buscar o Espírito Santo, você já recebeu automaticamente. Isso é um erro teológico. E quem são os detentores dessa ideia? É claro, os tradicionais. E aí você ouve irmãos como Augusto Nicodemos, o tiozinho, o famoso tio Nico, que vai lá e prega que todo irmão que tem Jesus já tem o Espírito Santo. E aí você ouve ele falando, ele é inteligentíssimo, DHD em teologia, 12 anos de formação, PhD, DHD, foi reitor da Mackenzie, chanceler da Mackenzie. Quem sou eu na fila do pão para vir aqui dizer o contrário do Nicodemos, não é verdade? Então, o irmão Nicodemos, o irmão Paulo Júnior, HDL, e R6 Pro e John MacArthur ensinou que todo crente que tem Jesus, ele não precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí vai eu e o Luciano e outros coitadinhos de nós na fila do pão ensinando o contrário desses camaradas. Hernando Dias Lopes tem 300 livros escritos, né? Augusto Nicodemos, 400 livros de sua autoria. Quem somos nós, os pentecostais, Zé Mané, na fila do pão, perto de Granconato, Paulo Borges Júnior, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, tio Nico? Então, os pentecostais são mais ignorantes que os tradicionais. Na realidade, foi me perguntado esses dias, por que no meio do movimento pentecostal há tanta ignorância? Eu vou dizer para os irmãos, gente, nós, os pentecostais, somos gente simples. Eu não vou negar para os irmãos. Em sua grande maioria, nós temos 75 milhões de crentes no Brasil e 90% são pentecostais. E vai por mim, nós não saímos de 11 milhões de crentes em 1994 para 75 milhões de crentes em 2023, mês de dezembro foi o último censo. Nós não chegamos aqui dizendo que não existe dom de língua, que não existe dom de cura, que não existe isso, que não precisa buscar batismo com o Espírito Santo. Se dependesse desses, nós não estaríamos com 11 milhões de crentes, mas quase 12 milhões. Se você sair aqui nessa rua, você vai ver que tem um punhado de igreja que crê nos dons de poder, e tem algumas que não creem. Entra lá e assista um culto em cada uma delas. Tempo desse meu filho me perguntou, acho que foi meu filho: pai, como a gente pode identificar uma igreja viva? Como que eu sei que eu estou numa igreja viva? Eu falei, visita uma morta. No Instagram toda igreja está avivada. Então qual é a minha ideia? Primeiro, levar você a entender o que é batismo com o Espírito Santo. Segundo, a necessidade dele é urgente. Terceiro,
Não existe batismo com o Espírito Santo de forma automática. Ou seja, aceitei Jesus, já tenho o Espírito Santo. Então, vou comprovar com você que não. Talvez esse monte de irmãos que levantaram a mão dizendo que tem o Espírito Santo, vai ter que ser batizado hoje. Mas nós vamos analisar a Bíblia. Você não tem que olhar para mim, porque eu sou um grande biblicista, como diz o meu amigo pastor Marquinhos. Estou quase acreditando, como eu te digo. Você não precisa acreditar em mim, ou em qualquer outros teólogos de vertentes pentecostais ou continuistas. Você tem que acreditar na palavra de Deus. E eu vou te dizer qual é a maneira certa de saber que a minha leitura da Bíblia está correta. Todo mundo, ao ler a Bíblia, o Espírito Santo traz o testemunho na hora. Toda pessoa que se converte, ele lê a Bíblia na hora. A Bíblia diz o que é volta de Jesus, a Bíblia diz o que é batismo com o Espírito Santo. Aí vem um teólogo e estraga a sua maneira de ler a Bíblia. É ele que vai mudar a sua maneira. A Bíblia não muda não, a Bíblia é simples. A hora que você lê, o Espírito Santo testifica o que é. Mas aí você sai correndo lá no YouTube e vai pesquisar uma interpretação, e vai vir 10 teólogos falando 10 coisas diferentes daquilo que você leu, que o Espírito Santo já tinha te dito o que era. Ai, mas aí eu fiquei confuso. Você não ficou confuso com a Bíblia, você ficou confuso com um monte de interpretações. Então eu quero te ensinar. Primeira coisa, vamos deixar a Bíblia pregar. Vamos deixar Paulo ensinar, vamos deixar Pedro ensinar, vamos deixar os servos de Deus ali na Bíblia ensinar. Aí vai ficar fácil, tá certo? Então, primeiro ponto, por 4 vezes a Bíblia fala do derramamento do Espírito Santo em Atos. Em outras palavras, 4 vezes o Espírito Santo foi derramado em Atos dos Apóstolos. Na realidade, Atos pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque as 4 vezes que o Espírito Santo é derramado, contém 2 coisinhas importantes que você não vai esquecer. Primeira delas, o Espírito Santo não foi derramado de forma automática, teve que ter uma busca. Alguém foi ali e deu o Espírito Santo, ministrou o Espírito Santo, levou o Espírito Santo. Segundo, das 4 vezes que o Espírito Santo foi derramado, ele não abriu mão da evidência. É um outro problema. Talvez alguns aqui disseram que são batizados com o Espírito Santo e não oram em línguas. É um outro problema. Que no meio pentecostal, nós já temos crentes que acreditam que o dom de língua não é necessariamente uma evidência de batismo com o Espírito Santo. Aí você ouve um tradicional, olha o argumento dele: se você foi batizado com o Espírito Santo, a maior evidência que você tem o Espírito Santo é o caráter, é o fruto. Presta atenção, você já ouviu isso? Vamos dizer para o senhor que tem um erro. A maior evidência, eu não vou me impressionar se você levantou um paralítico, curou um cego, fez milagre. Eu vou me impressionar se você respeita a sua mulher. Olha aí, gente, isso está bacana. Eu vou me impressionar se você paga as suas contas. Quando você ouve um negócio desse, você fala, é isso aí, a prova que uma pessoa tem o Espírito Santo está aqui. No entanto, a ideia desses irmãos é colocar em choque a evidência e os dons espirituais do que dá o Espírito Santo em choque com o caráter. Ou seja, você vai olhar e não vai valorizar tanto os dons, porque você ouviu, você disse, não, o caráter, o fruto e etc. é o que importa, o resto não importa. Na realidade, gente, não tem um conflito entre o fruto do Espírito de Gálatas 5:29 com os dons do Espírito. E aí você tem que ter a cabeça no lugar para entender que, quando o irmão vai lá e deprecia, talvez eles não falam abertamente, mas diminui a importância dos dons, você já sabe que tem um duplo sentido. Por que Deus não abre mão do dom espiritual como sendo uma evidência do batismo com o Espírito Santo? E Ele não abre mão. E nós vamos ver isso aqui hoje. O senhor está querendo dizer que se eu não oro em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo? Irmão, eu vou falar com muito amor e carinho. Isso também que eu vou falar não é o fim do mundo.
Tem muita gente que é batizado com o Espírito Santo. Ele já tem o dom de língua, mas não falou ainda. E aí, quando ele é ativado, quando ele entende, ele passa a falar em casa. Tem gente que acorda orando em línguas. Quando está se vendo orando no quartinho dele de oração, pá, está ali orando em língua. Ele já orava, ele já tinha o dom. Na minha pequena experiência, mostra de cada 10 irmãos que dizem que não são batizados com o Espírito Santo, 7 eram e não sabia. Mas uma coisa é fato: Deus não abre mão da evidência. E eu quero provar para vocês por que Deus não abre mão da evidência das línguas. Vai por mim. Por que tem tanta gente que fizeram e que estão fazendo uma cruzada contra o dom de língua? Se isso fosse uma coisa imprestável, não precisaria ser tanto de teólogo arrumando teologia contra. Eu vou começar aqui com os 4 textos. Onde estão os irmãos da mídia? Os midianitas? Estão ali, queridos, preciosos. Midianita é um elogio, tá? São os familiares e parentes de Moisés, que ajudaram. Lá depois tem guerra contra eles? Tem, mas no início eles eram os familiares de Moisés, tá bom? Da terra de Midian. Meus preciosos, nós vamos começar com 4 textos bíblicos, presta também. Atos 2 e 4, você tem a descida do Espírito Santo. Atos 8 e 14, você tem a descida do Espírito Santo. Atos 10, 44, você tem a descida do Espírito Santo. E Atos 19, a partir do 2, você tem a descida do Espírito Santo. O que esses 4 textos têm em comum? O padrão do avivamento. Ou seja, se nós queremos viver um poderoso avivamento, nós devemos olhar para Atos. Ali está o padrão, tá certo? E o que esses textos têm em comum? Dos 4 vezes que o Espírito Santo desceu, 3 vezes foi o mesmo pregador. Quem? Pedro. Outra coisa em comum: Pedro prega nas 3 vezes a mesma mensagem. Olha que interessante. A mensagem dele, desde Atos 2 a Atos 10, começa falando de Jesus. No Velho Testamento, no caso nas leis, na história, nos profetas, nos poéticos e salmos, etc. E termina falando do Espírito Santo. Ou seja, vamos prestar bastante atenção para o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre a descida do Espírito Santo. Nós vamos fazer um negócio que eu acho que é o melhor, começando de trás para frente. Vamos começar por Atos, capítulo 19, no versículo 2 em diante, para ver. Esse Atos 19, 2 em diante, não tem Pedro, esse é Paulo, quando o Espírito Santo desce na cidade de Éfeso. E mesmo sendo Paulo, ele segue o padrão certinho de Atos 2. Começa assim, vamos pegar desde o verso 1, por gentileza. Paulo chega em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Alguns o quê? Então, como Paulo viu que eram discípulos, ele não foi pregar Jesus. Você não precisa pregar Jesus para discípulo. Então ele foi pregar o que para discípulos? Continua. E Paulo perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Deixa congelado esse texto. Primeiro ponto: a prioridade de Paulo naquela cidade. A primeira coisa que Paulo pergunta é: você já tem o Espírito Santo? Paulo não perguntou qual é o seu nome, como é que está a sua família, como é que estão seus parentes. Paulo já chegou de cara dizendo: você tem o Espírito Santo? Gente, eu posso afirmar a você aqui agora, que durante toda a sua vida, existem 2 obras da graça de Deus na sua vida. 2. A primeira é Jesus. A primeira obra da graça é Jesus sendo o presente de Deus à humanidade. Jesus é a primeira obra da graça em nossa vida. A segunda obra da graça, depois de receber Jesus, é o Espírito Santo. Deixa eu falar aqui para você: não existe nenhuma outra prioridade na igreja do Senhor Jesus, a não ser Jesus e o Espírito Santo.
Prioridade. Em outras palavras, após o crente receber Jesus, é obrigatório que ele receba o Espírito Santo. Até que esse crente tenha recebido o Espírito Santo, ele não será considerado diante de Deus um verdadeiro crente. Todos nós, cristãos, devemos nos sondar e, mediante algumas atitudes, nos perguntar: será que eu tenho o Espírito Santo? Se quem tem o Espírito Santo faz isso? Quem tem o Espírito Santo fala isso? Quem tem o Espírito Santo pratica isso? Sabe por que os escândalos aumentaram? Porque lá no passado, sabe como que eram as coisas? As pessoas iam descer as águas do batismo e já recebiam o Espírito Santo na hora do batismo. Por quê? As pessoas ficavam de jejum para serem batizadas. Ontem eu cheguei, desci do púlpito e senti que eu tinha que colocar a mão na cabeça de uma irmã lá no meio daquela multidão de milhares de pessoas. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela gritava e dizia: eu jejuei por esse dia. E eu falei: então receba o Espírito Santo. E ela recebeu na hora. Ela deu um valor ao Espírito Santo que nós precisamos voltar a dar. Por que lá no passado tinha menos escândalo? Porque as pessoas recebiam o Espírito Santo. O número de quem tinha o Espírito Santo era maior. Agora pensa, a pessoa chega na igreja, ela não recebeu o Espírito Santo, ela fez cursos e ainda não recebeu o Espírito Santo, ela é recebida e ainda não recebeu o Espírito Santo, ela já tem tempinho na igreja, então ela começa a trabalhar na igreja e ainda não recebeu o Espírito Santo. Daqui um pouco, com algum 2, 3, 4, 5 anos, ela vira o quê? Pastor. Mas em nenhum momento o caráter dela foi testado. E aí o que vai acontecer lá na frente? Um monte de escândalo. Porque é um monte de gente com um ministério gigante e um desvio do caráter do mesmo tamanho. Sabe o que nós temos? De verdade, eu não gosto de falar, porque eu não sou um pregador de crítica, não gosto. Mas o que nós temos é uma nação aqui nos Estados Unidos de um monte de pregadores ou pastores, etc., que não tem o Espírito Santo. Não tem, e pensam que tem. Eu acho muito difícil uma pessoa que tem o Espírito Santo falar palavrão. Não coagula. Não tem como, não conjuga. Mas vamos lá. Vocês viram que eu vim hoje por crime, né? Estou por crime. Aproveitar que meu amigo aposentou, não é mais militar, então estou por crime. Então vamos lá. O ponto importante de Paulo aqui: você tem o Espírito Santo? Irmãos, eu ministro o Espírito Santo aonde eu estou. Já ministrei o Espírito Santo dentro de avião. A pessoa estava lá, me conhecia e queria o Espírito Santo. O povo agora chega: pastor, eu sei que sou é um homem do batismo com o Espírito Santo, é um homem da transferência de unção, é um não sei do que. Eu coloquei a mão, recebo o Espírito Santo. A pessoa, peguei, arranquei a jaqueta, coloquei na cabeça dela, veio a comissária: está tudo bem? Falei: não, está tudo bem. Eu estava em Londrina, pregando lá na INA, minha esposa e eu, e na segunda-feira era feriado. Falei: amor, vamos no cinema assistir um filme no feriado? Estava passando o filme Apocalipse, de Nicolas Cage. Chegamos lá no cinema, não tinha ninguém no cinema, só eu e ela, mais ninguém. Que coisa boa. Podíamos cantar aquele hino da harpa no escurinho do cinema. Ah, não é da harpa não? Ah, você que era. Aí a gente sentou lá, começou a assistir o filme. 15 minutos depois entrou um casal, sentou na fileira de trás, bem na nossa direção, assim, gente, na fileira. Falei: gente, o cinema inteiro, era só sentar em qualquer lugar, tem lugar até melhor. Sentou assim. Quando deu uns 5 minutos, o rapaz bateu a mão no meu ombro: Pai do Senhor, pastor. Eu olhei para trás e falei assim: meu irmão, me desculpa a minha pergunta, mas você estava nos seguindo? Ele olhou: não, o senhor não vai acreditar. Mas não. Eu falei: mas isso não faz sentido, irmão. Ele: faz sim, pastor, eu vou te contar. Ele se esticou para frente e disse: ontem eu estava em casa dormindo e eu tive um sonho. E nesse sonho,
o Espírito Santo me disse: vai no cinema amanhã 3 da tarde. E você vai se encontrar